Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da série de ficção científica chamada Altered Carbon. Alerta de spoilers a seguir. O filme se passa há 360 anos no futuro. A ciência tem proporcionado ao ser humano inovações que antes eram apenas sonhos. Carros voadores, serviços gerados por IA e várias descobertas médicas são algumas das mais proeminentes novas descobertas. No entanto, no topo da lista está uma invenção chamada pilha. É um chip embutido nas vértebras na parte de trás do pescoço das pessoas. Este dispositivo registra as memórias e a consciência de uma pessoa. Algumas pessoas também chamam isso de alma dos humanos modernos, pois contém dados sobre tudo o que já aconteceu na vida de uma pessoa. Usando a pilha, os ricos encontraram uma maneira de viver como imortais. Quando seus corpos morrem, tudo o que eles têm que fazer é transferir a pilha para um novo corpo que eles chamam de sleeve. Dessa forma, eles podem trocar de corpo várias vezes e viver para sempre, desde que a pilha continue intacta. Os pobres também podem ter tais serviços, mas isso não é muito conveniente para eles. Primeiro, a compra de um novo corpo custa muito dinheiro. Às vezes, os menos afortunados têm que usar qualquer corpo que recebem, o que significa que a pilha de um homem pode ficar presa no corpo de uma mulher, de uma criança no corpo de um adulto, e assim por diante. Isso não é um problema para os ricos, porque eles clonam seus corpos originais para fazer corpos personalizados praticamente idênticos. Assim, mesmo que morram, eles são automaticamente trazidos de volta à vida em um novo clone. No novo mundo digitalizado, o sistema penitenciário também mudou. Quando alguém é condenado a um crime, sua pilha é retirada de seu corpo e mantida confinada. Dessa forma, eles não conseguem viver por um período de tempo até completarem sua sentença. Depois de cumprir sua pena, recebem corpos aleatórios para voltar ao mundo normal. Uma manhã, no centro médico da prisão, os presos estão sendo reanimados e libertados. Um cara em particular luta para voltar à vida e bate em seu médico. O corpo pertence a um estranho, mas a pessoa que usa o corpo é o homem chamado Takeshi Kovacs. Ele está preso há 2 séculos e meio e é por isso que está confuso. Os médicos o acalmam antes de relatar que ele cumpriu sua sentença e está prestes a ser libertado. Takeshi se olha no espelho e vê um estranho olhando para trás. Ele pergunta em qual corpo ele está, mas nem mesmo os médicos sabem. 250 anos atrás, Takeshi era um membro importante de um grupo rebelde chamado Enviados. Eles são pintados como maníacos pelos historiadores porque queriam destruir todas as pilhas do mundo e trazer de volta a mortalidade. No flashback, nos mostra como Takeshi foi preso. Ele estava com um parceiro em um quarto de hotel quando a polícia, conhecida como Protetorado, entrou em cena. Eles já tinham matado todos os enviados em seu esconderijo, portanto, Takeshi foi o último enviado a ser preso. Depois de alcançar o mundo, Takeshi vai lá fora e encontra um tenente da polícia chamado Christian. Ela foi enviada por alguém poderoso para lhe dar uma carona. Takeshi tem muitas perguntas que ela afirma que serão respondidas quando ele encontrar alguém chamado Bancroft. Bancroft é o homem mais poderoso do mundo moderno. Ele é o mais rico e tem conexões em quase todas as partes do mundo. Inicialmente, Takeshi nunca deveria ter sido trazido de volta à sociedade, mas por alguma razão, Bancroft o queria vivo. Ele e Christian são recebidos pela esposa de Bancroft, Miriam. Ela pede a Christian para sair e traz Takeshi para dentro da casa. Ele sente que ela está tentando seduzi-lo, que é estranho, considerando que seu marido é o homem mais poderoso do mundo. Takeshi finalmente encontra Bancroft e pergunta por que ele foi trazido de volta à vida. Então Bancroft vai direto ao assunto e revela que morreu há 1 mês. Seus dados foram copiados e ele voltou à vida, mas perdeu a memória das últimas 48 horas antes da sua morte. A polícia fez sua investigação e concluiu que Bancroft tirou sua própria vida. No entanto, ele acredita que a investigação é uma besteira. Ele está 100% certo de que nunca faria algo para se prejudicar e mesmo que fizesse, não falharia. Portanto, a única explicação possível para sua morte é que ele foi assassinado. Ele precisava da mente mais inteligente do mundo para resolver o caso para ele, e é por isso que Takeshi foi ressuscitado. Antes de serem assassinados em massa, os enviados eram um grupo poderoso. Eles aprenderam o grande poder da intuição e da resolução de problemas, que ainda permanece em segredo para o resto do mundo. Atualmente, somente Takeshi tem essas habilidades, então Bancroft quer que ele encontre seu assassino em troca da sua liberdade. Takeshi pensa no assunto e se recusa a ajudá-lo, já que o principal objetivo dos enviados era ser contra pessoas como Bancroft. Assim, ele prefere ficar preso para sempre do que ajudá-lo. Ainda assim, Bancroft lhe dá um dia para pensar sobre isso. Após a conversa, Takeshi vai às favelas da cidade e compra um monte de pílulas ilegais. Ele acaba na zona da luz vermelha, rodeado de anúncios virtuais de prostíbulos. A propaganda parece tão real que ele quase perde a cabeça. Felizmente, Christian vem em seu auxílio e lhe dá um
bloqueador de anúncios. Takeshi questiona seu interesse por ele, mas Christian argumenta que isso se deve ao fato de ele ser um terrorista nacional. Os dois então vão a um clube de strip para discutir a morte de Bancroft. Christian foi a principal policial na investigação e é por isso que ela tem certeza de que foi um caso de autoflagelação. Takeshi não acredita nela, mas não tem interesse em aceitar o caso, por isso descarta completamente a conversa. Ele sai primeiro e vai para um hotel no final da estrada. O dono do lugar é um robô chamado Poi. Ele não tem um cliente há mais de 50 anos e está entusiasmado em finalmente receber alguém. Antes que Takeshi possa fazer o check-in, ele é abordado por um pistoleiro chamado Jimmy e seus capangas. Jimmy foi enviado por alguém para ir buscar Takeshi, mas quando Takeshi o insulta, ele se torna agressivo. Poi diz inteligentemente a Takeshi que uma vez que ele pague, ele terá direitos a serviços de segurança do hotel. Em meio à luta, o enviado consegue pagar e os oponentes são mortos pelo sistema de segurança automatizado do hotel. Jimmy também morre antes de revelar quem o enviou. Um tempo depois, Christian e seu parceiro chegam para investigar os tiroteios. A presença de Jimmy na quadrilha lhes diz que a pessoa que enviou os bandidos é alguém da alta sociedade. Mas isso também significa que seria muito difícil rastreá-los de volta. Quando tudo se acalma, Takeshi entra no elevador. Então ele imagina falar com a líder dos enviados, Kel. Ela era o único verdadeiro amor de sua vida, antes de ser morta no assassinato em massa dos enviados. Na cena seguinte, vemos um pescador encontrando um cadáver no mar, e é de uma prostituta chamada Mary Lou. De volta ao hotel, Takeshi é visitado pela advogada de Bancroft. Ela o leva para o Psychasec, o lugar onde são mantidos e tratados os clones de pessoas ricas. Eles estão aqui para assistir ao vídeo de vigilância do dia em que ocorreu o assassinato. Acontece que Bancroft esteve em Osaka durante metade do dia antes de voltar para a cidade, mas o único vídeo após seu retorno é onde Miriam o beija brevemente. Enquanto ele inspeciona o vídeo, Bancroft chega e Takeshi concorda em ajudá-lo para ter sua liberdade. Ele planeja cumprir o propósito dos enviados depois de obter total liberdade. Na delegacia, Christian é convidada a falar com uma mãe de luto sobre o cadáver de sua filha. Ela é a mãe da prostituta Mary Lou, cujo corpo foi encontrado no mar naquela manhã. Christian acalma a mãe e se mostra interessada no caso. De volta ao hotel, Poi mostra a Takeshi todos os vídeos das ameaças de morte feitas a Bancroft naquele ano. Há mais de 4.000 vídeos com pessoas diferentes neles e qualquer um pode ser o assassino. Mas com as habilidades de dedução de Takeshi, ele deixa as opções para 20 vídeos. Deles, apenas um homem não mostrou seu rosto. Poi descobre o endereço do homem e descobre que ele se chama Elliot. Na cena seguinte, Takeshi vai ao encontro de Elliot, que o confunde com o inimigo. Ele segura Takeshi na mira de uma arma, mas é fácil para ele dominar o homem. Depois de amarrá-lo a uma cadeira, Takeshi se senta e vai para a realidade virtual. Lá, ele encontra a filha de Elliot, Lizzie, que está em um beco escuro, sozinha e assustada. Elliot explica que sua esposa foi presa por hacking e sua filha Lizzie desapareceu logo em seguida. Um dia antes do seu desaparecimento, ela disse que estava em um relacionamento com Bancroft. Isso fez Elliot acreditar que Bancroft foi a causa de seu desaparecimento, e é por isso que ele enviou a ameaça de morte. Elliot conseguiu encontrar a pilha de Lizzie, mas seu corpo está morto e ela não pode pagar um novo. Além disso, ela sofreu um grande trauma mental e se desligou da vida, ainda presa no beco em que foi jogada. Depois de descobrir tudo sobre Elliot, Takeshi chega à conclusão de que ele não é o assassino. Após o encontro, ele vai ao museu do enviado da cidade. Ele conhece uma garotinha que conversa bastante com ele. A garota parece saber algo sobre ele, mas Takeshi não a reconhece. Então, ele fez uma viagem à zona da luz vermelha novamente porque descobriu que Lizzie era uma prostituta. Para investigar, Takeshi compra uma garota, fingindo ser a mãe de Lizzie no corpo de um homem. A garota não duvida dele e revela que Bancroft era um cliente habitual. Ele gosta de sufocar as garotas até que elas morram, o que ele fez com muitas prostitutas. No entanto, todas elas pensam nele como um bom homem, porque ele compra um corpo melhor depois que elas morrem. A prostituta promete conversar e descobrir mais sobre o que aconteceu com Lizzie. Quando Takeshi sai do bordel, ele encontra Elliot apontando sua arma para ele. Ele quer saber por que Takeshi está interessado em Lizzie, mas antes de obter uma resposta, eles são atacados por assaltantes. Takeshi mata todos eles e acaba na cadeia no final da noite, mas acaba sendo libertado pelo advogado do Bancroft. Ao chegar ao hotel, Takeshi encontra Miriam esperando por ele. Ela o seduz e os dois acabam fazendo amor. O que eles não sabem é que alguém está gravando através de uma câmera secreta. Na manhã seguinte, Takeshi sonha consigo mesmo e com sua irmã lendo histórias quando eles eram jovens. Ambos tiveram uma infância traumática, da qual ele não gosta de falar. Mais tarde, Poi mostra um convite de Bancroft para uma festa exclusiva. Os participantes da festa incluem todos aqueles que poderiam querer Bancroft morto, então Takeshi tem que estar lá para investigar. Ao mesmo tempo, Christian também é convidada como chefe de segurança para a noite. Ele sabe que Bancroft não gosta dela, o que o faz com que o convite seja suspeito.
Ela é cética em ir até descobrir que todos os suspeitos do caso da morte de Mary Lou estarão na festa. Isto lhe dará uma oportunidade de investigar o que ela não quer perder. Em algum outro lugar, Takeshi vai novamente até Elliot e pede que ele seja seu apoio para a festa. Por sua vez, ele promete fornecer a Lizzie um tratamento virtual para a sua saúde mental. Elliot aceita a oferta pela sua filha. Então, eles vão para o hotel e encontram Poi. Ele será o companheiro de Lizzie durante o tempo em que ela será tratada no mundo virtual. Ele cria um espaço agradável para ela e a leva para longe do beco sujo em que ela estava. O preço é caro, mas Takeshi tem uma conta dada a ele pelo homem mais rico do planeta. Pela primeira vez em anos, Lizzie fala com Poi. Elliot está aliviado por finalmente estar fazendo progressos. Na cena seguinte, Takeshi chega à festa e é recebido por Miriam. O ponto alto da festa é o combate que está prestes a acontecer mais tarde. Um casal lutará até a morte e aquele que ganhará um corpo melhorado para seu parceiro. É uma situação vantajosa para todos, embora eles tenham que sofrer até a morte um do outro. Takeshi e Christian compartilham uma breve conversa antes de começarem a procurar assassinatos para os respectivos casos em que estão trabalhando. Christian nota um homem olhando para ela da lateral da sala. Ele parece suspeito, então ela diz a seu colega para verificar seu perfil. Entretanto, a câmera embutida no olho dela não parece gravar o cara. Elliot, por outro lado, está disfarçado de garçom. Ele vai para a sala de vigilância para roubar as imagens do dia em que sua filha desapareceu. No meio da festa, Takeshi percebe Miriam entrando numa sala escondida atrás das estantes. Ele a segue e a pega fazendo sexo com o chefe de segurança. Mas aquela mulher não é Miriam, mas uma de suas filhas no corpo de sua mãe. Takeshi a interroga sobre a morte de seu pai, porque ela pode ter se vestido de mãe e o matou naquela noite. A mulher, no entanto, argumenta que ficará sem um tostão, conforme a vontade de Bancroft se ela morrer. Assim, 21 de seus filhos poderiam ser riscados da lista de suspeitos. Um pouco mais tarde, o combate acontece. No meio dele, Bancroft ordena ao lutador masculino que lute e derrote Takeshi para uma atualização mais avançada. Takeshi é forçado a entrar no campo de batalha e ele tem que lutar mesmo que não queira matar o casal. No final, Takeshi mata o oponente masculino a pedido de sua esposa para que eles consigam uma atualização melhor e voltem à vida. Após a festa, Takeshi vai novamente ao bordel para encontrar a garota de ontem, mas ela o trai ao drogá-lo. Quando ele abre os olhos, ele está sendo empurrado para uma instituição semelhante a um hospital. Acontece que é uma sala de tortura virtual, onde as pessoas são torturadas e mortas no mundo virtual, uma e outra vez até confessarem seus crimes. Ele foi sequestrado pelo irmão gêmeo mais novo de Jimmy, cujo nome também é Jimmy. O cara é um maníaco sádico que quer vingança pela morte de seu irmão. Ele começa o interrogatório espancando Takeshi com uma corrente e o estrangulando. Então, ele é acorrentado a uma mesa de metal e seu ombro é quebrado. De volta ao hotel, Elliot passa pelas filmagens da vigilância, mas não encontra nada sobre Lizzie. Tudo que ele sabe é que ela foi torturada a ponto de enlouquecer. Ele quer conhecê-la, mas Poi não permite que ele a conheça, uma vez que isso pode mexer com o tratamento dela. De volta à câmara de tortura, Jimmy se dirige a Takeshi como Hicker, pergunta para ele para quem ele está trabalhando. Eventualmente, Takeshi registra que Hicker é o nome da manga que ele está usando, mas como ele não sabe de nada sobre o cara, isso deixa Jimmy mais furioso. Ao ser espancado até a morte, Takeshi se lembra do treinamento de Kel no acampamento do enviado. Os enviados foram ensinados o que fazer em momentos como este. O truque principal é usar alucinação, deslocamento e recuo como movimentos em um jogo. Primeiro mostrando ao perpetrador que você é forte, depois quebrando a casca e por último atacando por trás. No entanto, é muito mais fácil dizer do que fazer, porque Takeshi mal tem a chance de pensar no meio do caos. Enquanto isso, na delegacia de polícia, Christian está inspecionando o vídeo da festa do Bancroft. Ela se lembra claramente de ver o estranho homem olhando para ela, mas nenhuma das câmeras o pegou. Ele de alguma forma encontrou uma maneira de enganar todas as câmeras de vigilância, que pode ser um grande problema mais tarde. Christian chama o cara de fantasmagórico e continua olhando mais para a técnica do desaparecimento. Em algum outro lugar, Jimmy arranca todas as unhas de Takeshi, depois atira na cabeça dele. Depois de sofrer uma morte horrível, ele volta à vida para ser torturado novamente. Da mesma forma, Takeshi é queimado, seus membros são arrancados e seus olhos são arrancados. Mas Jimmy não obtém a resposta que procura. Na cabeça de Takeshi, ele se lembra da época em que sofreu a mesma dor no treinamento. As palavras de Kel atuam como uma motivação para ele, pois ele a joga continuamente em sua mente. Quando todas as técnicas usuais não funcionam, Jimmy compra o pacote especial de tortura e traz para fora uma caixa de répteis carnívoros. Então, ele faz um buraco no estômago de Takeshi e deixa o réptil entrar em seu corpo. É a pior dor que o enviado já sentiu, uma dor para a qual nenhum treinamento poderia prepará-lo. Ele começa a falar sozinho, repetindo
repetindo as palavras alucinação, deslocamento e retiro. De repente, ele atinge um nível mais alto de consciência e é capaz de liberar suas mãos. Para assumir o controle, ele arranca seu próprio coração e acaba sendo desconectado do mundo virtual. O plano funciona e ele retorna à realidade, mas ele ainda está no total das instalações, cercado por trabalhadores que estão sendo pagos para quebrá-lo. Para sair da situação, ele finge ser um oficial protetorado que foi transferido para o corpo de Rick. Os trabalhadores entram em pânico e o libertam dos fios, pedindo perdão. Jimmy tenta detê-los, mas eles se preocupam mais com seu trabalho do que com seus clientes. No entanto, eles lamentam sua decisão assim que Takeshi é solto, pois ele atira e mata todos na sala. Então, ele sai com a cabeça de Jimmy em suas mãos e encontra Elliot do lado de fora. Um tempo depois, Christian descobre o que aconteceu e entra no quarto de Takeshi para perguntar a ele o que está acontecendo. Takeshi, por sua vez, pergunta-lhe qual é a sua relação com Rick. No início, ele nega conhecer alguém chamado Rick, mas acontece que ele é o namorado dela. Ele era um policial incriminado, cuja pilha foi retirada como punição. Por sua vez, seu corpo foi dado a Takeshi e é por isso que ela o tem seguido. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.